Irmãos, abre a sua Bíblia comigo. Vamos ler o texto que a gente usou como base na semana passada, tá? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 8. Vamos lá. Na semana passada, os irmãos que estiverem com a gente aí vai se lembrar. Quem não pôde participar e tiver interesse de assistir a aula da semana passada, irmãos, é só me chama, tá? Me avisa e eu mando o link. Todas essas aulas online aí eu gravo, tá? E aí, bom, enfim, tem todas elas guardadas aqui. Os irmãos que tiverem interesse, me fala, eu mando o link. Tá? E os irmãos, quem quiser rever também, tem irmãos que gostam, né? Amém? Romanos capítulo 8, a gente vai ler, irmãos, o versículo 26 e 27, que diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Bem? Então a gente estava conversando, irmãos, na semana passada, sobre o tema da oração. Bem, a gente estava conversando sobre a importância da oração, em especial, a gente estava conversando sobre como orar da maneira correta, porque isso acontece bastante entre o pessoal novo convertido, né? Eles pensam assim, eu não sei orar, eu não consigo orar, eu não sei como faz para orar, e muitas vezes isso não é algo só do novo convertido, é que ninguém passou lá avisando ele, mas saber orar é algo que crente experiente também não sabe. Então veja, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele não sabe orar, porque ele fala assim, ó, e da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas. Aí ele vai dizer assim, porque não sabemos, ele conjuga na primeira pessoa do plural, então ele se inclui no grupo de que não sabe, ele fala assim, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então pensa, o apóstolo Paulo também tinha dificuldades na oração, né, no sentido de não saber orar. E essa é uma realidade de todo cristão. A gente tem dificuldade mesmo com o tema da oração. A gente não sabe orar e essa aqui é a verdade. Né? Não é porque a pessoa chegou na igreja há pouco tempo, é novo convertido e por isso ela não sabe orar. Não, a gente sempre vai ter essa dificuldade. Porém, irmãos, não saber orar, ter dificuldade nessa parte, isso não significa que eu posso deixar de orar, eu preciso orar. Né? E aí a gente entrou lá para Mateus capítulo 6 e dividimos de maneira didática, né, a oração que Jesus ensinou. Então ele ensinou uma oração que a gente usa como repetição, só que na verdade a proposta de Jesus ali é montar um modelo de oração, né? Então ele coloca aquela oração como um modelo e não como uma repetição de palavras que devem ser feitas incessantemente todos os dias, mas como um modelo. E aí a gente não conseguiu sair desse texto, né, na semana passada. Então a gente dividiu a oração em 10 pontos, né, em 10 tópicos, e assim a gente entendeu como a gente deve orar. E aí eu deixei a proposta para os irmãos, a gente continuar o estudo, porque ainda tinha bastante coisa que eu queria falar dentro do tema da oração, que não deu tempo da gente conversar na semana passada. E eu creio que pode ser uma palavra que venha abençoar os meus irmãos. Amém? Bom, a primeira coisa que eu quero tratar hoje com os irmãos, depois da gente ter entendido como orar e tudo mais, conforme Mateus 6, lembrando, né, quem não pôde estar na aula passada, depois eu mando a aula para os irmãos assistirem, só me avisem, tá? Porque eu não sei se os irmãos querem ou não. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje é mostrar para os irmãos a importância da oração no sentido, em primeiro ponto, que até mesmo Jesus Cristo, ele tinha uma vida de oração. O Senhor Jesus, quando ele esteve na Terra, né, a gente sabe que ele viveu 33 anos e meio, né? Durante esse período que o Senhor Jesus Cristo esteve entre nós aqui na Terra, vivendo uma vida junto da humanidade, ele teve uma vida de oração. Então, são vários textos que a gente vê Jesus orando em diversos aspectos. E tem muita gente que pensa assim, porque ele prega e a pregação dele dá certo. Ele ora e o Pai responde. Ele dá ordem aos demônios e os demônios obedecem. Ele faz milagres e as coisas acontecem. E aí alguém vai pensar, pastor, mas aí é muito fácil, né? Porque ele é Deus, né? A gente sabe que Jesus Cristo, ele é Deus. E aí alguém pensa, então, para ele é muito fácil, porque ele é Deus. Só que assim,
não é por ser Deus, não é porque Jesus, não que ele não seja, Jesus Cristo é Deus, mas não é por isso que ele foi habilitado pelo Pai, porque ele, como homem, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também é homem, e como homem, ele precisava ter uma vida de oração. E ele nos deu um exemplo muito profundo disso. Então, eu queria, em primeiro ponto, ler alguns textos com você que demonstram a vida de oração que o nosso Senhor teve. Amém? Então, abre sua Bíblia comigo em Mateus. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, irmãos. Bastante. Então, quem não gosta de ler, tá enrascado comigo hoje à noite, porque a gente vai ler bastante a Bíblia. Amém? Essa noite. Mateus capítulo 14. Eu tenho vários exemplos aqui. Eu vou, para a gente poder ir trocando o tema, eu vou ler 4 textos, tá? Sobre Jesus orando, e aí depois a gente muda o tema. Vamos lá. Capítulo 14 de Mateus, versículo 23. Diz assim, eu vou ler a partir do 22 para contexto, tá? Esse texto aqui acontece logo após a multiplicação de pães, a primeira, se não me engano. Então Jesus faz o milagre da multiplicação de pães. Beleza, o que acontece depois? Depois da multiplicação de pães lá, que alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças e tal. Depois disso, o que acontece? É esse texto aqui, tá? Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então está uma multidão, aquela multidão que Jesus alimentou, e Jesus está despedindo a multidão, mandando cada um para sua casa, e antes de fazer isso, ele chama os discípulos e fala: agora é o seguinte, vocês entram no barco e vão para o outro lado. Combinado? Ah, combinado. Aí vem o versículo 23. E despedida a multidão, depois que todo mundo foi embora, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Então Jesus Cristo acabou de ter um dia de ministério maravilhoso, né? Muitas vidas se renderam a ele a partir desse milagre que ele acaba de fazer. Então, ele teria muitas coisas para fazer, né? Mas o que ele vai fazer é orar. Ele vai se retirar para orar. E tem gente que fala quanto orar no monte, né? Há igrejas por aí que não pode orar no monte, por exemplo. Então, só que o nosso Senhor, ele orava no monte. O nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele subia monte para orar, né? E, e isso me deixa pensativo, sabe? Porque ele sendo Deus, tipo assim, ele mesmo vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho, e, enfim. Se o Espírito do Senhor já está sobre ele, ainda assim ele tem uma vida de oração. Veja o exemplo que o nosso Senhor dá. Uma vida, o Filho de Deus, Deus encarnado, ele tinha uma vida de oração, ele subia monte para orar. Eu não estou dizendo com isso que os irmãos estão pecando de não subir o monte. O ponto é a vida de oração de Jesus. Ele, depois de um dia maravilhoso para o seu ministério, depois de um dia de muitos frutos para o seu ministério, porque apesar da, da, da multiplicação, do milagre, dele multiplicar os pães e os peixes e tudo mais, o sucesso do ministério aqui não é nem essa multiplicação, mas você já parou para pensar por que ele precisou multiplicar os pães? Ele precisou multiplicar porque ele vinha pregando a palavra por muito tempo, um longo período de tempo. E aí começou a anoitecer e não tinha mais onde comprar pão, e não dava tempo para o pessoal ir para casa, e todo mundo ia falecer de fome no caminho. E aí sem poder se alimentar, porque ficaram horas e horas ouvindo a palavra do Senhor através de Jesus Cristo. E ele sai desse dia de êxito do ministério dele, dali, para onde que ele vai? Dali ele vai se encontrar com o Pai para orar. Ele vai se retirar, ele inclusive vai despedir os discípulos. Ele manda os discípulos irem na frente, por quê? Porque ele queria estar a só com o Pai. Ele queria, lembra a recomendação que ele tá? Entra no teu quarto, fecha a porta. Por que ele não entrou no quarto e não fechou a porta? Porque ele não tinha uma casa para ele entrar. Ele mesmo vai dizer que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então o jeito que ele achava de ficar sozinho com o Pai era despedir os discípulos. Então ele despediu os discípulos, despediu a multidão, quando todo mundo foi embora. Agora é uma boa hora para descansar, né? Depois de um dia cansativo de pregação, de milagre e tudo. Não, 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 não. Nessa hora o que ele faz é: não, eu preciso falar com meu Pai. Eu preciso orar, eu preciso manter a minha comunhão com o meu Pai. E ele sobe o monte e fica ali a noite inteira orando. Outro texto, Marcos capítulo 1,
Mateus, né? Um para frente. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz assim, ó: E levantando-se pela manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Esse é mais um texto que Jesus Cristo, nesse ponto aqui, é aquele texto que ele cura a sogra do apóstolo Pedro. Então ele está dormindo na casa do Pedro, ele chega lá na casa do Pedro, aí a sogra do Pedro está doente, ele cura a mulher, aí a multidão vem, tudo aí passa a noite. Quando vai amanhecer, Jesus Cristo some. Quando amanhece, pensa no Pedro. Pedro tá lá, tem o quarto de hóspedes da casa do Pedro, tá ocupado pela sogra. Ele dorme no quarto dele com a esposa dele, e o Senhor Jesus Cristo deve ter dormido em algum cantinho da casa, ou na sala, talvez. Né? Não existe esse conceito de sala para os judeus, mas só para você entender. Aí pensa a preocupação do Pedro, não, tem que acordar mais cedo que ele, né? Para quando ele acordar, olha, meu Deus do céu, é o Salvador. Pensa na esposa do Pedro, que as mulheres são assim, né? Vai alguém dormir na casa da mulher, alguma visita, alguma família de longe, algum amigo, a mulher fica preocupada, a casa tem que estar toda limpinha e o almoço precisa sair na hora certa, o café da manhã precisa sair na hora certa. Então ela fala pro Pedro, ó, é o seguinte, Pedro, você acorda cedo e vai buscar pão, porque quando ele acordar, eu quero que esteja tudo beleza. Só que quando o Pedro acorda, Jesus Cristo não está mais lá. Por quê? Porque ele se levantou e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro. Estando ainda escuro. Então, sei lá, tipo, 3 horas da manhã, Jesus sumiu. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Então, e ele não sumiu para dar uma caminhada. Ele saiu de lá porque ele queria mais uma vez estar sozinho com o Pai, orar. Ele foi para um lugar deserto e ali orava. Então veja a vida de oração que o nosso Senhor Jesus Cristo teve. Vamos para mais um texto. Lucas, são muitos textos, irmãos. Eu marquei aqui, tem mais de uma dúzia de textos de Jesus orando. E capítulo 6 de Lucas, versículo 12, 12 e 13. Lucas 6, versículo 12 diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha o versículo 13. E quando já era dia, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Irmãos, olha isso aqui. Olha o exemplo que o Senhor Jesus Cristo dá para nós, porque hoje os pastores vão escolher obreiros, como que eles fazem? Não, esse cara aqui, ele fala bem, você tá entendendo? Não, ele trata bem com jovens, ele tem uma linguagem de jovem. Que tal a gente ungir ele como presbítero? Que tal a gente separar ele para ele ser presbítero na igreja? Não, o Senhor Jesus Cristo não faz assim. Quando ele vai escolher os seus obreiros, o que ele faz é passar a noite inteira em oração. Eu vou ler de novo, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus Cristo passou a noite inteira orando ao Pai. Por quê? Porque no dia seguinte ele precisava tomar uma decisão importante. No dia seguinte ele precisava escolher os 12 que seriam os apóstolos dele, aqueles que iriam liderar a primeira igreja, as primeiras igrejas, aqueles que iam doutrinar e ensinar o primeiro grupo de cristãos. Para escolher essas pessoas, ele não foi simplesmente olhando, não, aquele ali fala bem, não, aquele ali tem dinheiro, não. Ele foi orar a Deus para tomar a sua decisão. Irmãos, quantas vezes a gente não tem uma decisão importante para tomar e a gente não ora? A gente não vai, não tira nem meia hora de oração, quanto mais orar uma noite inteira, porque no dia seguinte a gente tem uma decisão importante para tomar. Sobre o ministério, sobre a nossa vida financeira, sobre os nossos filhos. A gente não. E olha o exemplo que o nosso Senhor está dando. Ele passa a noite inteira orando, porque no dia seguinte ele precisa tomar uma decisão importante, ele precisa escolher os 12 apóstolos dele. E ele, para fazer essa escolha, não é como hoje, que as pessoas escolhem, não, escolhe com a direção de Deus. Ele passou, pensa como foi essa oração, Jesus conversando com o Pai a noite inteira, porque ele precisava escolher 12 apóstolos. Você tá entendendo? Então assim, e às vezes as pessoas ficam falando, não, mas eu não consigo orar. Gente, orar não é algo que você precisa saber. Bom, desde o início da aula, a primeira coisa que eu falei aqui é: a gente não sabe orar.
Então vai lá e conversa com o pai, conta para ele o que você tem que falar. Não sei o que Jesus arrumou para falar a noite inteira, pastor. O que ele passou a noite inteira foi conversando com o pai dele. E você que pensa que não dá, eu não tenho o que orar. 5 minutos acabou, não tenho mais nada a falar. Em 5 minutos, se você precisa de mais oração, põe meu nome. Ora por mim, ora pela minha esposa, ora pelos meus filhos, ora pelo meu ministério, ora pela minha casa. E aí põe o nome da pastora Débora aí também. Ora por ela, ora pelo pastor Messias, pelas filhas dela, pelo pastoreado dela, pelo ministério dela, pela igreja. Então, só aí você já vai ter 10 minutos de oração. Então, assim, não tem orar. Todo mundo tem o que orar. A gente tem sim coisa para falar. Porque eu estou falando de você orar por mim, se você não achar mais nada para orar pela sua família, se você não achar mais nada para orar pela sua vida, será que não tem muita coisa que você gostaria que acontecesse na sua vida? Será que não tem muita coisa que você gostaria que mudasse na sua vida? Então esse negócio de, eu não consigo orar. Porque a gente chama os irmãos para orar na igreja, poucas vezes isso acontece, mas a gente chama para dobrar 5 minutos dobrar o joelho 5 minutos antes do culto, os irmãos com 2 minutos já levantam. Tem irmão que nem ajoelha. A oração dele é tão rápida, vai sentado mesmo. E ora assim, irmãos, olha o exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo está dando. Ele passou a noite inteira conversando com o Pai. Vamos para mais um texto, aí depois a gente pula, tá? Mateus de novo, capítulo 26, e eu acho que essa aqui é a oração mais dolorida para Jesus. Mateus capítulo 26, vamos ler a partir do 36. Olha esse texto, irmãos. Mateus 26, a partir do 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vamos entender o que está acontecendo. Jesus, ele celebra a última ceia e ele vai para o Getsemane com os apóstolos. Dali, a intenção dele é orar, ele quer orar, ele quer passar esses momentos com o Pai, porque ele sabe o que vai vir adiante. E aí ele escolhe os 12 para ir com ele até o Getsemane. Lá ele escolhe o Pedro, o Tiago e o João, né? O Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí esses 3 vão um pouco mais fundo com ele, um pouco mais além com ele. E ali ele está orando junto com esses 3. Só que ele está tão angustiado que ele quer se rasgar diante do Pai. Aí ele fala o seguinte para os 3, fala, ó, fiquem aqui porque eu vou um pouco mais além para orar. E é isso que acontece. Então ele deixa os 3 lá e ele explica isso para eles, fala, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então ele deixa os 3 lá e fala, vigiem comigo, orem junto comigo, eu preciso da oração de vocês. E aí, 39, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto. Então Jesus, ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, olha a oração dele, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. É uma oração muito profunda, irmãos. Você parar para pensar que o Filho de Deus está fazendo essa oração, ele está conversando com o Pai e essas são as palavras dele. Se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu não vou ficar focando muito aqui, porque senão a gente vai começar a falar do sofrimento de Jesus e a gente foge um pouco da oração. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Então ele voltou até o grupo dos 3 lá. E achou eles dormindo. Qual foi o pedido dele? Fiquem aqui, vigiem comigo, orem comigo. E aí ele vai um pouquinho mais adiante e se ajoelha, encosta o rosto na terra e começa a falar com o Pai. Quando ele volta, eles estão dormindo. Aí ele diz, acorda o Pedro e fala o seguinte, então, nem uma hora, olha o que Jesus está dizendo, nem uma hora pudesse vigiar comigo. Então ele trata o orar 1 hora como algo fundamental, simples. Ele está dizendo assim, nem 1 hora você consegue orar, Pedro? Nem por 1 horinha você não consegue? E aí a gente, naquela luta, fala, Jesus, mas eu não consigo orar 10 minutos, o senhor está indignado que o Pedro não orou 1 hora. Você está entendendo? Porque quando a gente passa a ter uma vida de oração, irmãos, quando a gente passa... E eu sei, eu não estou falando aqui para os irmãos
Pastor, mas o senhor é muito fácil, porque o senhor é pastor. Então, eu sou pastor, mas eu trabalho também. Eu sou pastor, mas eu sou casado também. Eu tenho a minha esposa, que eu preciso ajudar, que eu preciso cuidar. Em especial nesse momento de gravidez, que ela não precisa ajudar. Ela em casa, precisa fazer as coisas em casa. Tem os meus filhos. Tem 2 filhos que precisam da minha atenção, precisam sentir o calor, meu calor de pai para com eles. Eu tenho a igreja, eu preciso estudar, eu preciso me preparar para pregar, eu preciso. Tudo isso. Você está entendendo? Então eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho ministério, preciso tirar um tempo para mim, senão eu fico louco, muita responsabilidade. E a gente não é diferente. Sabe? Então, se eu consigo levantar um pouco mais cedo para orar, se eu preciso dormir mais tarde para orar, se a gente, se existe aquele que consegue, por que os outros não? Então, na verdade, não é que não consegue. Na verdade, é que não tem interesse nisso. Porque pro Netflix você tem tempo? Pro Instagram você tem tempo? Você tá entendendo? E por que pro pai não? Então ele trata 1 hora como sendo o simples, sendo o tipo assim, pelo menos 1 hora, ele está dizendo. Nem isso, nem isso. E aí o texto segue, onde é que a gente estava? Versículo 40, né? E voltando para você, o discípulo achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem 1 hora pudesse vigiar comigo. 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dando um aviso para o Pedro. Essa tentação que ele está falando não é a tentação dele, é a tentação do próprio Pedro, que horas depois estava fazendo o quê? Estava negando Jesus. Se tivesse mantido em oração em vez de dormir, você está entendendo a profundidade disso? Ele foi orar, tá bom, vou dormir. E assim, o Pedro está cansado. Não sendo injusto com o Pedro, a Bíblia, alguns textos mais para frente aqui, alguns versículos, vai dizer que os olhos deles estavam pesados. Então, assim, o Pedro está sentindo o cansaço. Só que a hora ali é crítica. E quantos de nós, no momento crítico, a gente fica no TikTok, em vez de orar? Irmãos, no momento crítico é momento de oração. E o Senhor Jesus Cristo está avisando para Pedro: o seu espírito está pronto. Só que a carne é fraca, então vigia, meu filho. Ora comigo aqui. E aí ele vai adiante. 42. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando-se, 43, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Então, é verdade, eles estão cansados, mas é um momento crítico, um momento que precisa orar. Jesus Cristo está ali, ele vai adiante, ele ora, com certeza ele não ora só por ele ora também pelo Senhor, o Pedro. Pai, o Pedro está ali, está dormindo, Senhor, e daqui a pouco eu sei o que vai acontecer. Sabe, o Judas, onde é que o Judas está agora, Pai? Daqui a pouco ele vai vir aqui, ele vai beijar, o que vai acontecer com ele depois? Tem misericórdia da vida do Judas. E aí o Judas está vendendo Jesus, o Pedro está dormindo, os discípulos estão dormindo, e enquanto é um momento crítico, um momento de se colocar em oração. Então, veja, igual eu falei, tem muito mais texto, tem mais 15 textos de Jesus orando aqui, mas não dá tempo. O ponto é, Jesus Cristo nos deixou um exemplo de uma vida de oração. Se a gente está seguindo os passos dele, irmãos, a gente precisa de uma vida de oração também. A gente precisa viver uma vida. Por isso que a gente somos cristãos que vivem em migalhas. É pouco poder de Deus para nós, é pouca bênção de Deus para nós. As promessas que Deus faz para nós, elas são promessas condicionais. Leia Deuteronômio 30, por exemplo. Deus coloca as promessas, mas tem uma condição para receber a promessa de Deus. Deus te fez promessas, mas há uma condição. E a condição não é nem Deus fazendo uma barganha, ó, você ora e eu te dou. Não é isso. É porque você precisa estar pronto para receber aquilo que Deus tem para você. Então, ter uma vida de oração, o Senhor Jesus Cristo nos deixou um exemplo. E agora eu queria conversar um pouquinho com vocês, já foi meia hora da aula aqui, né? Efeitos da oração. O que a oração faz? Então, pega a tua caneta aí e escreve aí. O que a oração faz? Primeiro efeito que a gente pode compartilhar aqui. E outros, são vários textos também, não vai dar pra gente ver tudo, mas pelo menos alguns aqui que vai ser benéfico para nós. A gente vai ler bastante a Bíblia agora, tá? Primeiro efeito da oração. Deus entra na guerra em resposta das nossas orações. Deus entra nas nossas guerras em resposta às nossas orações. Abra sua Bíblia comigo em Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. É um texto longo, mas vai valer a pena a gente ler tudo, tá?
Segunda Crônicas 20, a gente vai ler a partir do 1º, tá bom? Diz assim, presta bastante atenção na leitura, tá? Lê junto comigo aí na sua Bíblia. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus, não nos lançaste, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos para fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, pausa para você entender o que está acontecendo aqui. 3 povos, pelo menos 3, né, se juntaram para lutar contra Israel. Lá no versículo 1 ele fala assim, dos Moabitas, né, os Moabe, os Amon, aí ele fala de outros Amonitas. Então, pessoal primo ali, né, e que o Josafá identifica como os da montanha de Seir. Então, pelo menos 3 povos se juntaram, falaram, vamos pegar Israel, vamos. Então, aí juntou, tipo, pelo menos 3 exércitos que eram maiores do que os de Israel. Lembra que nesse ponto aqui, o povo de Israel já está dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Então o exército deles não é muito grande. Esse pessoal se juntou e falou, vamos pegar Israel. E aí eles estão chegando, já estão perto. E aí o pessoal vem e avisa o rei Josafá. Ih, Josafá, lascou. É um povo muito numeroso e eles estão chegando já. Aí o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai para a casa do Senhor orar. E ele chama o pessoal e fala, gente, vamos buscar Deus. O momento é de crise, a gente precisa buscar ao Senhor. E aí ele faz essa oração que eu queria ter tempo para a gente conversar sobre essa oração que ele está fazendo. Mas não dá tempo, enfim. E aí ele ora, certo? Aí vem o versículo 14. Depois da oração dele, e todo o povo, até as crianças estão lá, na presença de Deus, orando. Até as crianças estão lá na presença de Deus orando. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, Deus vai levantar um profeta aqui em profecia, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, ô glória, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco, glória a Deus. Quando esse povo se junta diante da destruição iminente, quando todo mundo vai para a casa do Senhor, se fosse como se todo mundo fosse para a igreja, todas as famílias estivessem na igreja orando juntas.
Deus não aguentou. Aleluia. O Senhor viu esse negócio e falou: não, não, pô, vai lá, vai lá. Ele chama o profeta e fala: vai lá, avisa eles que quem vai lutar sou eu. Avisa que eles não vão precisar fazer nada. Eu é quem vou pelejar por eles. E Deus entrou nessa guerra porque eles estavam clamando ao Senhor. Aleluia. Quando a gente se coloca em oração a Deus, o nosso Deus luta as nossas guerras. Glória a Deus. Quantas guerras você não tem, mas você não sabe o que fazer. É o que o Josafá está vendo. Ele nem pensou em armar. Não, chama o exército, chama o pessoal. Não, ele vai chamar todo mundo e falar: e aí, que nós vamos batalhar? Não, nós vamos para a igreja. Nós vamos para a casa do Senhor orar, porque não tem nada que a gente possa fazer. Quantas das nossas guerras a gente olha e fala: não sei o que fazer. E a gente toma conselho com os nossos irmãos, com os pastores, com os líderes, e fala: eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Irmãos, imagina se em vez da gente ficar pensando nisso, a gente for diante de Deus e contar tudo para Ele, e Ele lhe levantar para dizer: você não precisa fazer nada, quem vai fazer aqui sou eu. Aleluia. É isso que Deus está fazendo. E Ele está fazendo isso em resposta à oração do povo dele. Em resposta à oração do povo dele. Versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Todo mundo que estava orando de pé. Eles estavam orando de pé, porque não dá para ninguém ajoelhar aqui, né? Tá todo mundo lá ocupando o espaço. Mas nessa hora eles arrumaram um jeito de se prostrar e adorar ao Senhor. Se prostrar e adorar ao Senhor. Estava todo mundo chorando de desespero, agora está todo mundo chorando, adorando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Verso 19, e levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com muita voz. O ministério de louvor, Letícia, levantou para adorar, glória a Deus. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores. Ordenou o quê? Não foi soldado, cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O povo que estava desesperado, não sabendo o que fazer, agora, quando eles vão para a guerra, quem vai na frente não é o exército, quem vai na frente são aqueles que louvam a Deus, os adoradores é que vão na frente. E 22, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor o Senhor, pôs em emboscada contra os filhos de Amon e Moabe, os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles, os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Gente, enquanto eles estão adorando, tá lá os levitas na frente adorando. Quando ele chega no campo de batalha, nesse caminho que eles estão indo, adorando a Deus, enquanto isso está acontecendo, o pessoal está brigando lá. Os moabitas e os amonitas se juntou e destroçou o primo deles lá, os da montanha de Seir. Quando terminou, um ajudou o outro a se matar. O que eu sei é que quando ele chegou lá, não tinha ninguém mais vivo, porque está dizendo que nenhum escapou. Quando eles chegaram lá, só tinha corpo. E o texto vai mais além ainda. Vamos continuar. 25, e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles a fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si, que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, aleluia, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrava acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor, e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Então olha isso aqui, aquilo que era um desespero, aquilo que era uma destruição iminente. Quando eles oraram, Deus se levantou para guerrear por eles. E nessa guerra eles não precisavam fazer nada, Deus deu vitória a eles, de maneira que a vitória foi tão grande.
que da destruição iminente eles se tornaram mais ricos, porque eles levaram 3 dias para pegar tudo que tinha de precioso lá no campo de batalha. Levou 3 dias para tirar o tanto de coisas preciosas que tinham lá. No 4º dia eles foram embora louvando e adorando, levando um monte de riqueza. E esse milagre foi tão grande que depois disso daqui, o reino de Josafá não teve mais guerra. Olha o que ele vai dizer. 30. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Então os outros povos olharam para o que aconteceu e falaram: filho, é melhor deixar Israel quieto. Mas por quê? Porque quando alguém quer lutar com eles, esse povo vai lá na casa do Deus deles. Eles oram ao Deus deles. O Deus deles guerreia por eles, e aí não tem quem ganha do Deus deles. Irmãos, as nossas orações fazem com que o nosso Deus entre nas nossas guerras. Aleluia. Vamos, senão a gente não termina o estudo hoje. 2 Reis, volta aí. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. A gente vai falar agora, para quem está anotando aí, que a oração abre os nossos olhos espirituais. Escreve aí. As orações abrem os nossos olhos espirituais. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus falava, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então turbou-se com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. O pessoal da Síria está guerreando contra Israel. Aí o pessoal da Síria, eles acharam um lugar estratégico e armou uma emboscada ali. Eles armaram uma emboscada ali. Aí Deus avisou o profeta, o Eliseu. Aí o Eliseu chamou o rei de Israel e falou: é o seguinte, não passa por esse lugar porque tem uma cilada lá. Os sírios estão lá esperando você lá. Beleza? Beleza. E aí ele fez o trajeto que ele precisava fazer e não passou por esse lugar, não uma nem 2 vezes, o texto diz. E aí o rei da Síria ficou com raiva, chamou o exército dele e falou: escuta, quem de vocês é o traidor aqui? Quem de vocês traiu? Porque não é possível. Como é que o rei de Israel ia saber que nossa cilada está montada aqui? Ele passou aqui perto mais de 2, de 3 vezes e não entrou aqui. Alguém avisou ele. Quem foi? E aí o texto continua. Vamos lá. Verso 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei. Ele está respondendo ao rei da Síria, tá? Não, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua cama de dormir. Ele está falando assim, ó, antes de dormir, as conversinhas que você tem lá, os pensamentos. Então, Deus revela isso aí para o profeta e ele avisa o rei. É isso que acontece. E ele disse: vai e vê onde ele está. O rei quer saber onde o profeta está. Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então ele queria saber. Minha câmera parou aí, né? Bom, daqui a pouco ela deve voltar. Ele queria saber o seguinte: não, quem é que avisou o rei? Não, foi o profeta. Aí ele falou o seguinte: não, então alguém vai lá. Lá, vou mandar buscar ele, vou mandar pegar ele. E aí está acontecendo. Aí eles avisaram: não, ele está lá em Dotã. Ele está lá em Dotã. Verso 14. Então enviou para lá. Olha que quando o rei descobriu onde é que o profeta estava, enviou para lá cavalos e carros e um grande exército. Enviou para lá cavalos e carros e um grande exército. Ele enviou isso aqui para pegar o profeta. Os quais vieram de noite, chegar de madrugada, e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e com carros. Então o seu moço lhes disse: ai, meu senhor, que faremos? Verso 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, Paulo, ele enviou um monte de carros de guerra com cavalos, os cavaleiros e tudo mais, para pegar o profeta.
E eles chegaram de madrugada. Então não deu tempo do profeta correr, fugir, não deu tempo de fazer nada. Aí o servo do profeta, o menino que ajudava ele, acordou bem cedo e viu aquele exército cercando Dotã. Aí ele chamou o profeta e falou: e agora? Ai, senhor meu, porque é um grande exército, a gente não tem o que fazer contra eles. Aí o profeta está dizendo assim, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele está dizendo assim, não, o exército que está a nosso favor é muito maior do que o exército que veio cercar a gente. Verso 17, então, e orou Eliseu e disse, Senhor, orou Eliseu, ele está orando, e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos parar para a gente entender. Não é que os cavalos estavam chegando, eles já estavam lá. E não é que o rapaz que ajudava o Eliseu era cego, não é isso. Porque ele viu o exército que apareceu lá. Então ele tinha uma boa visão, esse menino. Ele viu o que aconteceu. O que acontece é que os olhos espirituais, a realidade espiritual não estava visível para esse rapaz. E quando Eliseu ora, quando ele ora, Deus abre os olhos desse rapaz, desse moço. Provavelmente é o Geazi, né? O texto não fala o nome aqui, mas provavelmente é o Geazi. Então esse moço está lá, ele está enxergando o que está acontecendo, mas ele não está vendo o que acontece no mundo espiritual. Quantas vezes, irmãos, a gente não está batalhando, lutando e sem visão espiritual? Mas, pastor, como é que eu faço para abrir a minha visão espiritual? Oração. Foi isso que o Eliseu fez. O Eliseu orou e a visão espiritual do rapaz foi aberta. Então, para os irmãos que anotou aí, a oração, irmãos, ela abre a nossa visão espiritual. Ela dá a visão daquilo que a gente não está vendo. Coisas que já estão ali a gente não está vendo. Coisas que já estão acontecendo e a gente não está vendo. Coisas que a gente precisa evitar, a gente está caminhando em direção à armadilha e a gente não está vendo. Como que eu faço para ver, pastor? Visão espiritual. E essa visão é aberta através da oração. Oração, irmãos. Foi através da oração. Não foi através de profecia. Não foi através da oração. Então a oração, ela abre os nossos olhos espirituais. Amém? Vamos para dar tempo da gente ver mais coisa aí. Para os irmãos que estão anotando aí, escreva aí. Deus responde orações impossíveis. Deus responde orações impossíveis. Abre a sua Bíblia comigo. Gênesis, capítulo 24. A partir do primeiro a gente vai ler. Gênesis 24, a partir do 1. Amém? Vamos lá. Olha a profundidade desse texto, irmãos. Peguei esse texto há um tempo atrás, não lembro onde, rapaz, acho que lá na igreja do pastor Marquinhos. Diz assim, e era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho. E disse-lhe o servo, porventura, não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? Deixa eu explicar. O Abraão está ficando velho e o Isaac não casou ainda. E aí ele está preocupado do Isaac casar com o pessoal de Canaã, que é onde o Abraão está morando. Aí ele chama o servo, que era o chefe de tudo lá, e aí ele vai falar o seguinte pro servo, ó, vai para a terra da minha parentela lá, e eu quero que lá você arruma uma esposa pro Isaac, tá bom? Lá você vai arrumar uma esposa pro Isaac. Aí o servo tá dizendo assim, então, se a mulher não quiser vir, o que eu faço? É para eu mandar Isaac morar lá? É nesse ponto que a gente estava. Verso 6. E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. Então Abraão está dizendo, não, se ele não quiser, não é para mandar o Isaac para lá. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, a terra da minha parentela, que me falou e me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra, e
ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes a mulher para lá, meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir, será livre deste meu juramento. Somente não faça para ela terminar o meu filho. Então ele fala assim, Deus vai te ajudar para dar tudo certo. Agora, se a menina não quiser seguir, você não precisa se preocupar. Aí você está livre do seu juramento. Combinado? Pode ser assim? Então pôs o seu servo a sua mão debaixo da coxa. Então pôs o seu servo sua mão debaixo da coxa. A câmera parou, voltou. Da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. E o servo tomou 10 camelos. Ah, ah, grifa isso aí. O servo tomou 10 camelos. Marca isso aí na sua Bíblia. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíram para tirar água. Então, ele jurou lá para Abraão, pegou 10 camelos e foi lá para a Mesopotâmia, da onde o Abraão saiu, tá? Da onde o Abraão saiu. Aí ele está fora de uma das cidades ali, junto ao poço da água. Aí ele fez os camelos se ajoelharem ali. E é nesse ponto que a gente estava. E ele faz isso porque ele sabe que ali, naquele lugar, as mulheres vinham tirar água, certo? Naquele poço, a mulherada vinha para tirar a água do poço. Então ele sabia disso, ele ficou lá no poço esperando. Quando ele chegou lá no poço e ajoelhou os camelos lá tal, aí vem o verso 12. E disse, olha o que ele vai dizer. Ele vai orar. O servo do Abraão vai orar. Olha a oração dele. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Essa seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência, meu Senhor. Essa oração aqui que ele fez, gente, é uma oração impossível. É uma oração doida. Talvez os irmãos estão olhando assim, mas pastor, é só uma oração normal. O que tem nessa oração? Então, lembra que eu falei para você grifar que ele estava levando 10 camelos? Então, grifa agora a oração dele, ó, o verso 14. Seja, pois, que a donzela que eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também, marca isso aqui, grifa isso aqui, e também darei de beber aos teus camelos. Isso aqui é uma loucura, gente. Porque é o seguinte, você sabe quantos litros de água um camelo bebe? Um camelo bebe de 100 a 150 litros de água. Em caso extremo, de uma viagem muito longa, ele pode beber até 200 litros de água. E quantos camelos ele tem? 10 camelos. O que ele está dizendo é o seguinte, senhor, é o seguinte, eu estou aqui, primeiro que ele não conhece Deus direito, né? A oração dele é o seguinte, ó, verso 12. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Então ele não sabe nem como conversar com Deus direito ali. Dá-me hoje bom encontro e faça beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte das águas, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Senhor, então, o senhor é o Deus de Abraão, né? Prazer. Então, eu sou o servo dele, não conheço muito bem o senhor, mas eu vejo que ele fala com o senhor e dá certo. Eu vejo que o senhor faz coisas impossíveis, então lá vai, eu vou pedir algo impossível para o senhor agora. Se prepara, porque é algo difícil, algo impossível. Porque ele está pedindo que a moça que chegou lá para tirar a água, primeiro que ela dá água para ele já é difícil. Por quê? Porque é um cara estranho que ela não conhece. Com 10 camelos, com outros rapazes, que ele não viajou sozinho. Aí essa mulher vai dar água para ele. E isso já é difícil. Mas tudo bem, é isso que ele pede. Só que ele vai muito mais além. Ele fala assim: que ela dê água, sem eu pedir, eu vou pedir água para mim. Que ela dê água para mim. E sem eu pedir que ela ofereça de dar água aos meus camelos. Só que o camelo bebe pelo menos 100 litros de água, meu Deus do céu. Pensa nessa menina tirar 100 litros de água. Quantos camelos são? 10 camelos. 100 vezes 10. Essa menina se propôs a tirar daquele poço 1.000 litros de água.
Gente, encher 1.000 litros de água no seu chuveiro já vai levar um tempão. Agora imagina você tirar 1.000 litros de água de um poço. Pelo menos, né? Porque dependendo da viagem que eles fez, que a Bíblia não fala a distância, mas dependendo do quanto ele caminhou, do peso que esses camelos estão levando, porque eles estão levando um monte de coisa, daqui a pouco a gente vê, dependendo, cada um ali vai beber 200 litros de água. E essa menina está se propondo a tirar toda essa água. Me fala se isso aqui não é algo impossível. Quem é que em sã consciência que vai ver aquele exército de camelo e falar, não, senhor, tá aqui a água, bebe aí, e enquanto o senhor tá bebendo, pode deixar, deixa comigo, que eu vou lá no poço tirar 1.000 litros de água. Pois é isso que o menino, que o rapaz está orando a Deus. Esse é o pedido que o menino está fazendo para Deus. Aí funcionou, pastor? Vamos ver se funcionou. Versículo 15. Sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, Naor é irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo lhe correu-lhe ao encontro, e disse, ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Ele pediu o quê? Um pouco da água que está aí no cântaro já. Deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela lhe disse, bebe, meu senhor. E apressou-se, e abaixou o seu cântaro sobre sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos. Olha o que ela vai dizer, até que acabem de beber. Ela está dizendo assim, pode beber, e eu vou dar água para os seus camelos até todos eles estarem satisfeitos. Meu Deus do céu, olha o que essa menina está se propondo a fazer, irmãos. Sabe aquela oração impossível que o rapaz está fazendo? Pois é, Deus está respondendo a oração dele, porque a menina se propôs a tirar pelo menos 1.000 litros de água daquele poço. Então pensa assim, se ela levasse, vamos fazer uma conta aqui junto, pensa que ela levasse 4 minutos para encher o cântaro d'água. E o cântaro, assim, o cântaro não pode ser pesado, não dá para tirar 100 litros de água de uma vez. Por quê? Porque ela precisava carregar esse negócio, né? Então, sendo mulher, vamos por 15 litros d'água. Os cântaros é entre 10, 20 litros, mas tipo assim, já tentou levantar um galão de 20 litros e trocar o galão do filtro? Você sabe o peso que é isso daí. Então o galão, o cântaro que ela levava, não devia ter mais de 20 litros. Vamos jogar com 20 litros, vamos chutar alto. Vamos dizer que ela está tirando 20 litros de água ali. Agora pensa que 20 litros de água, quantas vezes ela vai precisar fazer? 20 vezes 50. Ela vai precisar tirar água 50 vezes para dar 1.000 litros. Ela vai precisar mergulhar o cântaro dela na água e retirar 50 vezes para ela dar de beber aos camelos. Se isso levar 4 minutos, 50 vezes 4, 200 minutos, 3 horas e 20 minutos ela ia levar para fazer isso. Essa menina ficou mais de 3 horas mergulhando o cântaro na água para dar de beber. Para tirar 1.000 litros, pelo menos, né? Pode ser que tenha sido mais. Pode ser que o cântaro seja menor também, não dá para saber. Mas jogando no cenário mais conservador aqui, essa menina ficou pelo menos mais de 3 horas tirando água. Para tirar 1.000 litros de água para os 10 camelos do servo. Me fala se não é uma loucura isso aqui. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que Deus me dá a liberdade de fazer orações impossíveis. Nas minhas orações, mesmo que eu não sei orar, então o rapaz também não sabia. O rapaz também não tinha muita intimidade com Deus, mas ele chegou diante do Deus lá e falou, então, prazer, eu sou o servo do Abraão, eu vejo que o senhor responde oração, eu não sei muito bem como fazer isso, mas é o seguinte, eu estou aqui e eu tenho um pedido para o senhor, só que o meu pedido é impossível. Isso que eu estou pedindo para o Senhor, o homem não vai fazer. Isso que eu estou pedindo para o Senhor não é coisa natural, é coisa de outro mundo. Só que o Senhor é Deus de milagre, não é? Eu vejo os crentes falando, eu vejo os pastores falando, eu vejo os pregadores falando que o Senhor faz coisa impossível. É o seguinte, eu preciso de algo impossível na minha vida, então por favor me responde, Senhor. Nós podemos ir diante do nosso Deus e pedir coisas impossíveis, irmãos. O nosso Deus faz coisas impossíveis se tornarem realidade. O nosso Deus faz o que o homem não pode fazer, vai até o homem não pode ir, lança a mão dele aonde a mão do homem não vai, a palavra dele vai aonde a palavra do homem não vai. Ele soluciona aquilo que o homem não pode solucionar. Ele assina causas que o juiz humano não assina. Ele defende causas que o advogado humano não defende. Ele opera curas que o médico humano não pode operar. Então a gente tem liberdade de ir até o nosso Deus e pedir coisas impossíveis para ele, porque ele responde, irmãos, aleluia.
É isso que Deus está fazendo aqui. Está respondendo uma oração impossível. Uma oração impossível. Uma oração doida. Uma moça, uma jovem, uma donzela linda, você está dizendo que ela é formosa, uma menina virgem, que foi lá só para tirar 20 litros de água, agora se propôs a tirar 1000 litros de água. Me fala assim, não é a resposta de oração. Ele podia orar, ele fala, então, senhor, aquela que passar aqui e falar bom dia, é essa aqui. Os alforjes dos camelos tá cheio de pedras, de preciosidades, de peças de ouro. Porque ele chega lá na casa da Rebeca e mostra um monte de peças de ouro lá. Um monte de peça de ouro. Ele podia expor aquele negócio ali perto do poço e fazer igual o Rodrigo Faro, quem quer namorar com o Isaac. Ele podia fazer isso. Ia ser muito mais fácil ele deixar uma moça. Mas ele decidiu ir pelo caminho do milagre, pelo caminho das coisas impossíveis, irmãos. A gente tem essa liberdade de chegar no nosso Deus e pedir coisa impossível, porque Deus responde orações impossíveis. Glória a Deus. Vamos 9:05 a gente precisa terminar? Vamos só para mais um texto, então? Aí a gente termina. Obrigado, meu amor. Tá vendo? Eu suando. Glória a Deus. Bom, tinha bastante coisa para falar. Eu vou sem ler a Bíblia, porque não dá tempo, não. As nossas orações, gente, também muda a angústia em riso. Ana chega diante do templo, dentro do templo, ela vai orar, ela está angustiada. Quando o Eli chega para ela e fala, o que você está fazendo? Você tá bêbada? Olha a hora do dia. Ela fala, não, eu estou angustiada, a minha alma está angustiada. É angústia de coração isso aqui. Ela chega lá angustiada. Ela ora a Deus, ela faz a petição a Deus. Deus, através do profeta, responde e ela vai para casa. E o filho que ela tanto queria, ela recebe o filho. E depois, lá no capítulo 2 de Samuel, ela vai cantar a Deus por causa do Samuel que ela orava. Quando ela chega, depois do menino desmamar e tal, ela chega diante do Eli e ela fala, por esse menino aqui eu orava. Eu estava angustiada aquele dia, pedi por causa desse milagre aqui. Sabe a angústia que está dentro do seu coração, você precisando do milagre? Ora, porque Deus muda a angústia em riso, muda a angústia em alegria. Ela está angustiada. Dali a alguns anos ela volta com o Samuel dela. Ela volta com o Samuel e ela vai dizer, por esse milagre eu estava orando. E ali no templo, depois de oferecer o menino a Deus, ela vai cantar o cântico de Ana, está lá no capítulo 2 de 1 Samuel, depois você lê lá. Então a oração faz Deus mudar a angústia em alegria. Aleluia. Na oração, a gente também muda destino. Os nossos destinos podem mudar através da oração. Lembra do rei Ezequias? Deus chama um profeta e fala para ele, vai lá e avisa ele, põe tua carga em ordem, filho, porque você não vai levantar daí não, você vai morrer. Ou seja, seu destino agora é morrer nessa cama. O Ezequias vira o rosto para a parede e ora, clama ao Senhor. Deus ouve a oração dele. E antes do profeta, o profeta está atravessando o pátio. Está atravessando o pátio do palácio. Aí Deus fala, volta lá e avisa ele que eu estou mudando o destino dele, ele não vai morrer. Mais 15 anos eu estou acrescentando. Então, através da oração, meus irmãos, Deus muda destinos. Não, pastor, o meu destino está traçado, porque eu nasci numa família muito pobre. Meu destino está traçado, porque eu sou o menor da minha casa, porque eu não sei fazer, eu não sei. O meu destino está traçado, porque eu casei com essa pessoa. O meu destino está traçado, porque meu filho é essa pessoa aqui, é esse menino que não está nem aí para a Bíblia, não está nem aí para a igreja, para Jesus, esse é o meu filho. O destino está traçado. Então, só que através das orações, irmãos, Deus muda destinos. Aleluia. Glória a Deus. Vou tratar só mais um texto com você para a gente terminar. A gente estava em Gênesis, né? Volta 2 capítulos aí. Capítulo 21. A gente estava no 23, né? Vamos para o 21. Vou tratar só esse daqui com vocês, e aí a gente encerra, tá? Queria falar ainda sobre em 1 Pedro. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim, que o marido que não trata bem a esposa, a oração desse cara pode ser impedida. Você sabia? Então, se você não... mas vem aí que eu vou para a oração. Então, filho, não vai funcionar. Porque o apóstolo Pedro diz que o marido que não cuida bem da esposa, a oração dele é impedida. Eu ainda queria falar com vocês sobre o que Deus ouve a oração, não importa quão profunda é a nossa situação. Isso está lá no livro de Jonas.
Jonas, ele vai orar, no capítulo 2 do livro de Jonas, tá a oração dele depois que o peixe engole ele. E ele vai dizer assim, Senhor, eu tô no mais profundo, eu tô num lugar mais profundo, no firmamento dos montes eu clamei, ele vai dizer. Sabe que é o firmamento? Ele tá dizendo assim, a montanha que é gigante para cima, ele tá dizendo que ele tá onde essa montanha começa. E Deus ouviu ele lá do fundo do mar, na onde as montanhas nascem. Jonas orou e Deus ouviu. Então não importa quão profunda é a tua situação, Deus ouve a sua oração. Eu ia tratar sobre a gente dedicar tempo em oração. A gente já falou, né, sobre orar 1 hora, mas em Gênesis 18, Abraão, ele conversa com Deus com latência. Deus dá tempo. Não, senhor, se tiver 50 justo, eu não vou destruir a cidade. Então, senhor, o senhor não liga não, mas e se tiver 45 justo? Eu não vou destruir a cidade, mano. Então, não fica bravo, senhor. Então, mas e se tiver 40 justo? E se tiver 35, 30? E ele vai gastando esse tempo e Deus está lá conversando com ele. Então, gasta tempo na oração. Deus, ele tem paciência de ouvir você falar. Gasta tempo na oração. Seja detalhista na sua oração. Conta tudo, porque é de verdade. Não use minhas palavras, não fica com jeitinho dando voltinha, conta como se ele não soubesse. Ele sabe de tudo, mas conta como se ele não soubesse. Como se você precisasse desabafar para a pessoa que você mais confia. E deveria ser isso, né? A oração. Enfim, é muita coisa para gente tratar sobre a oração, mas não dá tempo, né? Então vamos para Gênesis 21. A gente vai ler a partir do 21. A partir do 1, perdão. Gênesis 21 a partir do 1. É o último texto, tá? Vou passar uns 5 minutinhos aqui, mas a gente já vai encerrar. Gênesis 21, verso 1. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou seu filho quando era da idade de 8 dias, como Deus havia lhe ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus tem me feito riso, Deus tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque ele dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Verso 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando, errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Marca isso aí na sua Bíblia. Verso 17. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Tá bom, até aqui. Com esse texto aqui, eu quero conversar um pouquinho com você sobre a importância, gente, da gente ensinar as nossas crianças, ensinar os nossos filhos a orar. Porque o que acontece aqui? Deus cumpre a promessa a Abraão e o Isaac nasce. No dia que o Isaac desmamou, que o Isaac parou de mamar no peito,
O Abraão deu um banquete, uma festa. E o Ismael zombou do Isaac. Fez alguma brincadeira, alguma coisa que a Sara viu e não gostou. Aí ela falou para o Abraão, falou, manda embora essa serva e esse menino aí, porque ele não vai herdar com meu filho. O Abraão não gosta muito da ideia, mas Deus fala com ele, não, faz. Você ouviu a sua mulher na hora de fazer criança, negócio não quer ouvir? Ouve o que ela tá fazendo, manda o menino embora. Manda ele embora, porque ele é tua semente e eu vou fazer dele uma grande nação também. E aí o Abraão obedece. Aí ele manda embora a Agar com Ismael, só com pão e um odre de água. Um odre de água é tipo assim, 5 litros de água, 10 litros de água. Ele deu para ela. E aí ela sai errante pelo deserto, a água acaba, e aí ela deixa o menino debaixo de uma árvore e se afasta e ela fala: eu não quero ver o menino morrer. Não quero ver o menino morrer. Aí ela vai chorar. Vamos ler de novo, ó. Verso 16. E foi-se. Verso 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu o menino morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Tem pregador que vai dizer que quem está chorando aqui é o Ismael, não é o Ismael que está chorando. Quem está chorando é Agar. É Agar que está chorando. Olha lá, de novo. 16. E foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Quem está afastando? A Agar está afastando. Porque dizia, quem está dizendo? A Agar está dizendo, que eu não vejo o menino morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. A Agar vai chorar. Quem está chorando é a Agar. Tá bom, e o Ismael, pastor? Próximo versículo responde, 17. E ouviu Deus a voz do menino. Tem gente que vai dizer que Deus ouviu o menino chorando. O menino não está chorando. O menino está falando. Porque se ele estivesse chorando, quem escreveu o texto aqui é Moisés, vocês sabem. O Moisés não ia ter dificuldade de escrever que o menino está chorando. Por quê? Porque ele acabou de dizer que a Agar está chorando. Então, se ele quisesse dizer que o menino chorou, o que ele ia escrever? E ouviu Deus o choro do menino. Foi isso que ele falou? Não. O que ele está dizendo é, e ouviu Deus a voz do menino. Então, o que o Ismael estava fazendo quando ela colocou ele debaixo daquela árvore? O Ismael, que era filho do Abraão, está falando com Deus. Ele está orando a Deus. O Ismael tinha os defeitos dele. Bom, pelo que a gente já vê aqui, ele já gostava de zombar do irmão dele. Mas uma coisa que o pai dele ensinou para ele, ele não esqueceu. No momento de crise, no momento de dúvida, no momento de não sei para onde ir, não sei o que fazer, ele ora a Deus. E Deus ouve a oração de Ismael. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar. Anjo do Senhor, anjo de Deus, a gente já conversou sobre esse tipo de construção aqui. Jesus visita Agar por causa da oração do menino. Jesus pré-encarnado, né, antes da encarnação, na pessoa de um anjo. Olha o que ele vai dizer. Tens, Agar? Não temos, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. O Ismael está orando lá. Deus está ouvindo a oração dele. Jesus vem visitar a Agar por causa da oração do filho dela. Irmãos, a gente não ensina os nossos filhos a orar. Olha a importância da gente ensinar as crianças a orar. Ensinar a orar do jeitinho delas. Uma oração simplesinha toda noite. Uma oração simplesinha quando chega na igreja. Ensina o seu filho que ele precisa orar, que ele precisa... Mas sabe qual que é a verdade, irmão? Nem a gente ora. Nem eu e você oramos, quanto mais nossos filhos, né? Como é que a gente vai orar, ensinar nossos filhos a fazer uma coisa que a gente não faz? Que a gente não ora. A gente vai ensinar. Mas olha a importância de ensinar os filhos a orar. E a gente tem certeza que o Abraão, ele ensina os filhos dele a orar, porque mais para frente a gente vê o Isaac orando. Gênesis 24, verso 63, quando a Rebeca está chegando, o que o Isaac está fazendo? Quando a Rebeca está chegando com o servo do Abraão, o Isaac está orando no campo. Ele vai para o campo com um propósito. A Bíblia diz assim, e saiu Isaac ao campo a orar. Então, se o Isaac ora, e o Ismael ora, isso significa que o Abraão ensinou os filhos dele, falou, olha, o nosso Deus é invisível. O nosso Deus não pode ser tocado, mas é o seguinte, a gente pode falar com ele, e ele ouve a gente falando. E ele fala com a gente. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos a orar. Aqui em casa, as crianças, orar é chamar amém, né? Eles falam, porque no final de toda oração a gente fala amém, então oração para eles é chamar amém. Você falar oração para eles, talvez eles não saibam o que é, mas você falar assim para eles, vamos chamar amém? Eles sabem o que é chamar amém. Por quê? Porque toda noite a gente chama amém com os nossos filhos. Toda noite a gente ensina, a gente ora com eles.
O Davi, quando ele tem um sonho ruim, ele chama, papai, vamos chamar amém, porque eu não quero ter sonho ruim. Então ele sabe que Deus responde à oração dele porque ele não quer ter um pesadelo. E se ele falar com Jesus, Jesus protege até os sonhos dele. Eu já contei isso na igreja, não vou contar isso de novo, não vou ficar chorando aqui. Mas a Annalise, eu tinha dificuldade de explicar que Deus existe para ela. E eu fui lá e falei para Jesus, eu falei, Senhor, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade de explicar para minha filha que o Senhor existe. E foi uma oração. Foi uma oração, um dia que ela teve um sonho ruim, um pesadelo, e ela me chamou chorando, e eu falei, filha, vamos falar com o Papai do Céu, porque o Papai do Céu vai ouvir você falando e você não vai mais ter sonho ruim. A gente orou. E essa menina dormiu em paz, e no outro dia ela acordou fazendo desenho de Jesus. No outro dia ela acordou falando de Jesus. Jesus se tornou amigo dela. Ela sabe que ela pode confiar em Jesus diante dos medos dela. A gente precisa ensinar os nossos filhos a orar. A gente precisa ensinar os nossos filhos a orar. Amém, irmãos? Bom, vamos só até aqui, já é 9h20, já passei os 5 minutos que eu falei que ia passar. Abre a câmera aí, abre o microfone aí, fala comigo. Tem alguma coisa que você queira perguntar? Tem alguma coisa que você queira falar sobre o que a gente conversou, sobre o que a gente aprendeu essa noite? Estou à disposição dos irmãos. Maravilha, pastor. Maravilha. Por essa explicação sobre a oração. Glória a Deus. Mas nós vamos orar mais. Amém. Glória a Deus, se tiver quietinhos mais aí. uma terça aí, você pode fazer de oração de novo, porque ficou assunto para trás. É bastante coisa, né? É porque os irmãos estão meio bravos, né? Os irmãos do Manchester, que era pra eu estar lá hoje, o pastor Paulo. Deixa eu encerrar a gravação aqui, para que os irmãos não tenham que perguntar.